Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar então? Estamos lá na página 473, medida de comprimento. Bom pessoal, se vocês já assistiram o vídeo anterior, né? Eu já resumi todas essas questões aí da medida de comprimento, que envolve capacidade, comprimento, massa, superfície, tá? Já estão todos lá no vídeo anterior. Então, nós vamos somente conversar e dar uma olhada aqui na explicação e vamos para os exercícios. Então, lá na página 473, está sendo explicado pra gente, né, que medir é comparar uma grandeza da mesma natureza, e nós chamamos de unidade de medida, que é aquilo que está em negrito, tá bom? E o número de vezes que essa unidade cabe na grandeza é o que chamamos de medida. O conjunto de procedimentos que nos fornece essa medida é a medição. Então, aí estão algumas nomenclaturas, tá bom, pessoal? Ali vocês encontram também um valor, né, 2,5 metros. Está mostrando para vocês que o 2,5 é o valor numérico e o M é a unidade de medida que representa o metro, né? E vocês precisam deixar um espaço entre o número e a unidade de medida. Lembrando também, unidades submúltiplas e unidades múltiplas, que eu já expliquei para vocês também no vídeo anterior, né? Qual é a referência dessas unidades múltiplas e unidades submúltiplas. Bom, pessoal, no segundo parágrafo ali do item 3, está mostrando pra gente que no caso do metro, um dos seus submúltiplos é o milímetro, que corresponde a 1 milésimo, ou 1 dividido por 1000. E um dos seus múltiplos é o quilômetro, que corresponde a 1000 metros. Então, ali tá a tabelinha, tá, pessoal? Mostrando de uma outra forma para vocês essa questão dos múltiplos e submúltiplos. Eu peço para vocês fazerem a leitura dessa página, 473 e 474. Então, pause o vídeo, faça essa leitura, tá bom? Porque é uma segunda forma aí de mostrar para vocês como que funciona estas questões. Já no primeiro pontinho que nós temos ali, está dizendo que cada unidade do comprimento é 10 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Ou seja, para converter ou transformar uma unidade em outra imediatamente inferior, multiplicamos por 10. Então, ali está mostrando para vocês, né? E já na página 474, no segundo ponto, está mostrando para a gente que cada unidade de comprimento é 10 vezes menor que a unidade imediatamente superior, ou seja, para converter uma unidade em outra imediatamente superior, dividimos por 10, ok? Então, ali está o texto para vocês lerem. E agora, começando lá, exercício 2. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Pessoal, eu irei pedir para vocês, então, pausarem o vídeo novamente aqui e fazerem a leitura desse texto, tá bom? Animais que vivem em lagos. E daí, nós vamos lá para a página agora, 475. Letra A. Usando a régua, construa uma reta de 20 centímetros. Para cada animal mencionado, construa 2 segmentos de retas paralelo, cujos comprimentos correspondam aos seus comprimentos mínimos e máximos. Bom, pessoal, então aqui eu fiz a minha reta de 20 centímetros, que foi pedido, né? E daí, nós vamos fazer agora retas paralelas de acordo com a medida que nós encontramos nos textos dos animais, tá bom? O que vocês vão fazer para fazer retas paralelas? Coloca o esquadro e desliza, fazendo a medida que vai ser pedida, tá bom? Então, vou fazer aqui para vocês. Bom, pessoal, então aqui está, né? A comparação feita. Salamandras, o tamanho... A maioria das salamandras, né, tamanho maior e o tamanho menor. Tartaruga pintada, tamanho maior e o tamanho menor, o máximo e o mínimo, né? E a libélula, tamanho maior e o menor possível, né, que é 2 centímetros. Então, pessoal, vou colocar os valores aqui para vocês. Então, aqui está, tá? 20 centímetros, 4, 28, 19, 2, tá bom? Letra B. Foi possível representar todas as medidas de comprimento mencionadas no texto como segmento de reta? Converta para centímetro a medida que não foi possível localizar na reta. Bom, pessoal, no texto vocês conseguem ver lá que a salamandra de maior espécie mede 1,7 metros. E esse comprimento aqui nós não podemos fazer no quadro, né? É muito grande. Então, pessoal, nós vamos converter isso para centímetros só
para ter uma noção, né? Então, nós temos lá que é 1,7 metros. Eu até trabalhei isso no vídeo com vocês a respeito das medidas lá. Isso daqui eu quero em centímetros. Se vocês lembrarem da tabela, nós temos metro, daí nós temos decímetro e centímetro. Então, se está em metro, eu tenho que multiplicar por 10, multiplicar por 10. Por que que eu vou multiplicar por 10? Porque o metro para centímetro eu preciso fazer vezes. E se vocês pensarem, os centímetros vai ser um número maior, não é mesmo? Do que este número aqui. Porque ele é mais minucioso do que o metro. Então, quando eu multiplico por 10 e multiplico por 10, é como se eu estivesse multiplicando por 100, não é mesmo? Então, 1,7 vezes o 100, 170 centímetros, ok? Pessoal, temos também a ideia de utilizar a tabela, né? Colocar lá, aqui é metro, decímetro, centímetro. Então, se você tem 1, porque a vírgula tem que estar no metro, que é o que é? 1,7. E se eu quero em centímetro, eu completo com 0, colocando a vírgula e eliminando essa vírgula. Eu tenho 170, tá bom? Letra C. Converta em milímetros as medidas do texto que estão em centímetros. Então, pessoal, aqui eu simulei a tabela para vocês, tá bom? Então, aqui metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu não coloquei o restante porque eu não vou utilizar. Lembrando que cada coluninha, como nós não estamos falando em metro quadrado, centímetro quadrado, nós vamos colocar somente um número em cada casinha. Se fosse ao quadrado, seria 2 números em cada casinha. Mas como não é, um número em cada casinha. Foi isso que eu fiz aqui. E agora, eu tô em centímetros, eu quero em milímetros, né? Para fazer isso, é como se eu pegasse o número e estivesse multiplicando por 10, não é mesmo? 7,5 vezes 10 vai dar 75. 20 vezes 10 vai dar 200. 4 vezes 10 vai dar 40 e assim por diante. Era só isso. Ou ainda, posso mover a vírgula aqui, porque eu não quero mais essa vírgula, e colocar todos com vírgula aqui, ó, tá? Lembrando que a vírgula sempre fica ao extremo direito, né? Então, aqui está, ó, eu consegui transformar esses números em milímetros. Então, as respostas são 75 milímetros, 200 milímetros, agora, vamos para a letra D. Converta em metros as medidas do texto que estão em centímetros. Então, na letra D, estão aqui as medidas que nós temos em centímetros, tá bom? E nós precisamos transformar em metro. Como que nós vamos fazer isso, então? Completando, colocando a vírgula na extrema direita do metro, né, ó, sempre assim, tá? Vou colocar aqui para vocês já todos, sempre na extrema direita do metro. E completar com zerinhos, né? Ó. Lembrando que é um número em cada coluna. Opa, aqui não tem nada, né? Lembrando que aqui é como se fosse uma coluna, aqui outra coluna, aqui outra coluna e aqui outra coluna. Bom, pessoal, então aqui estão as medidas. Prof, preferia fazer pelo método da multiplicação, divisão. Então, vocês fariam o quê? Tá em centímetro, você quer que venha em metro, não é mesmo? Então, nesse sentido, você vai dividir por 10 e dividir por 10. Dividir por 10 e dividir por 10 é como se fosse dividir por 100. Então, cada número lá, por exemplo, 20 dividido por 100 ia se tornar 0,20. E assim por diante. Esse seria o método utilizando a multiplicação ou a divisão. Então, eu vou colocar as respostas aqui para vocês. Deleto a vírgula aqui, tá, pessoal? Opa, faltou aqui, né? Acabei de perceber aqui. Coloquei no 2 também. Então, aqui estão as respostas, né? Todas já em metro. Lembrando, pessoal, que aqui pode ou não ter zero, tá bom? Se tiver zero, ok. Se não tiver esse zero, também ok, porque ele não é significativo ali. Então, vamos para a letra E. Que outras medidas aparecem no texto? Sublinhe e escrevam a seguir, identificando suas grandeza. Então, aqui está a letra E, pessoal. 12 graus Celsius, que representa a temperatura.
10 semanas representa tempo, 80 quilômetros por hora. Quando nós falamos desta maneira, nós estamos falando de velocidade. Por quê? Quilômetro nós temos comprimento e hora nós temos tempo. Então, quando nós utilizamos a barrinha, nós estamos falando de velocidade, tá bom? De 5 a 6 horas tempo e 2 meses tempo. Número 2. Faça a conversão das unidades de medida de comprimento indicadas a seguir. Letra A, nós temos 150 km, que significa quilômetros. Então, pessoal, se nós temos os 150 quilômetros, significa que a vírgula está aqui, a vírgula sempre vai acabar onde está o número, não é mesmo? E ele quer que transforme em metro. Então, como que nós vamos fazer? Completar, vir com a vírgula aqui, deleto essa e completar tudo com 0, tá? Então, a letra A, nós temos lá 150.000, no caso, metros, tá? Já a letra B, nós temos 2.057 metros e queremos em quilômetros. Então, 2.057, eu preciso acabar em metros, né? 2.057 metros. Só que eu quero em quilômetros. Vou colocar a vírgula aqui e deletar essa. Então, a minha resposta é 2,57 quilômetros, tá? Letra C. 300 metros. Então, vou colocar aqui. Tem que acabar em metros, né? Então, 300 metros. É como se a vírgula estivesse aqui. Só que na letra C, eu quero em quilômetro. Vou colocar a vírgula aqui e completar com 0. Eu vou ter, então, 0,3. Posso descartar os outros zeros, tá bom? Em quilômetros. Letra D. Letra D é 7,5 quilômetros, pessoal. Então, 7, a vírgula sempre é minha referência. Como é quilômetros, eu coloco aqui, 7,5. E ele quer em metros, então eu vou fazer o quê? Se ele quer em metros, eu vou completar com 0 e deletar essa vírgula. Que eu encontrei, então, o número 7.500 metros. Bom, pessoal, novamente, você pode utilizar a técnica dos múltiplos e submúltiplos, tá? Que é de multiplicação, ou se você quer voltar o número, é divisão, não é mesmo? Se você vai para a direita, multiplicação. Se você vai para a esquerda, é divisão, tá bom? Vou até colocar aqui para vocês, ó. É multiplicação e se você vem para a esquerda, é divisão, tá bom? Lembrando que se você anda 2 colunas, né? Não é só por 10, é por 100. Se você anda 3 colunas, não é só por 10, é por 1.000, tá bom? Então, daí, utilize a técnica que você achar mais fácil para vocês. Letra E. Você tem 1 metro e quer em centímetros. Então, 1 metro é como se estivesse aqui, não é mesmo? Se eu quero em centímetros, vou completar com 0. Então, eu vou ter 100 centímetros. Ou ainda, se de centímetros eu quero passar para milímetros. Tem 100 centímetros, eu quero passar para milímetro, coloco a vírgula e deleto a outra. Então, eu vou ter 1.000 milímetros, ok? Letra F. Na letra F, você tem 9,7 metros. Então, a vírgula vai estar em metros, né? Vou até colocar aqui na linha, ó. 9 em metros, vírgula 7. Isso é em metros. Você quer em centímetros, então você vai colocar a vírgula em centímetros, deletar essa, completar com 0. Vou ter 970 centímetros. Ou ainda ele pede para colocar em milímetro, então coloco em milímetro, deleto essa vírgula e completo com 0. Eu vou ter o 9.700 milímetros. Por fim, nós temos a letra G, que nós temos 1.500 milímetros. Então, 1.500 milímetros, eu vou precisar acabar em milímetros, tá? Tá ali o número. Agora, eu quero em centímetros. É como se a vírgula estivesse aqui nesse número, não é mesmo? Se eu quero em centímetros, movo ela para cá e deleto essa daqui. Então, eu vou ter quanto? 150 centímetros.
Posso deletar esse zero porque ele não é significativo para mim. E agora, eu quero em metros. Como que eu faço em metros? Deleto essa vírgula e coloco a vírgula em metros. Eu vou ter 1,5 metros ou 1,50, né? Lembrando novamente que você pode usar a técnica dos múltiplos e submúltiplos, que é multiplicando ou dividindo, tá bom? Número 3. Considere o seguinte trecho do texto. A maior espécie, a salamandra gigante, cresce até 1,7 metros. A menor é uma espécie mexicana, que mede 4 centímetros. Letra A. Escreva em centímetro a medida do comprimento da salamandra gigante. Então, pessoal, até deixei a tabelinha aqui para reutilizá-la, né? Nós temos 1,7 metros e eu quero em centímetros. Então, 1,7. A vírgula tem que estar no metro, né? 1,7 metros. Eu quero em centímetro, eu completo com zero, colocando a vírgula lá, deleto essa. Então, eu tenho 170 centímetros na letra A. Na letra B diz, qual é a diferença entre as medidas de comprimento da maior e da menor espécie de salamandra? Ou seja, pessoal, como nós estamos trabalhando em centímetros, agora eu posso fazer a continha normalmente, né? 170 centímetros menos 4 centímetros. 166 centímetros. Letra C. Quantas vezes a salamandra gigante é maior que a menor salamandra? Bom, pessoal, agora, quando nós queremos saber, né, quantas vezes ela é maior, nós vamos dividir por 4. 42,5. Então, ela é 42,5 vezes maior do que a salamandra. Número 4. Elabora uma situação-problema envolvendo uma medida de comprimento que aparece no texto. Animais que vivem em lagos. Do item 1, resolva o problema. Essa questão também vai ficar livre para vocês, pessoal. Vamos para o número 5. A água potável chega ao consumidor por tubulações. A distância entre a estação de tratamento e um consumidor é de 23,632 quilômetros. Se cada tubo mede 2,5 metros de comprimento, quantos tubos no mínimo serão necessários para possibilitar esse transporte? Bom, pessoal, para saber essa resposta, nós vamos pegar o número lá que está em quilômetros e vamos dividir pelo número que está em metros. Mas eu posso fazer isso, quilômetro dividido por metro? Não, eu preciso primeiro transformar o que está em quilômetros para metro para poder fazer essa continha. Então, o número que nós temos lá é 23,632 quilômetros. 23,632 quilômetros. Bom, pessoal, para metro, somente coloco a vírgula no metro, deleto essa. Então, quanto que eu encontro? 23.632. 23.632 metros, ok? Pessoal, então o que você faria? Você tá em quilômetro, né? E você quer chegar em metro. Então, é como se fosse vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, 23,632 vezes 1.000. Né? Porque 1, 2, 3 zerinhos. Então, 1, 2, 3 zerinhos é vezes 1.000. Quando eu multiplico por isso, eu chego nesse que eu já fiz para vocês, tá bom? E agora, pessoal, voltando lá ao probleminha, né? Quantos tubos no mínimo seria necessário? Então, como nós já fizemos lá a conversão, agora nós podemos fazer o quê? Dividir por 2,5, porque está tudo em metro, né? Então, dividir por 2,5, que também está em metro. Então, fazendo essa divisão, nós chegamos a este resultado. Então, quantos tubos serão necessários no mínimo? 9.453 tubos, tá bom? Eu arredondei. Por quê? Porque se eu comprar 9.452 tubos, irá faltar um tubo. Então, porque tem ali um restante, né? Vamos pensar assim. Então, vamos arredondar aí. Precisar desse total de tubos. Página 477. Bom, pessoal, lá na página 477 nós temos a medida de capacidade e a medida de massa. O procedimento de cálculo é o mesmo que nós já aprendemos anteriormente. A diferença agora são as nomenclaturas, né? Que nós estamos trabalhando capacidade com litro e massa com grama. Então, vamos para o exercício. Página 477, então, exercício 3. Número 1 que diz:
Faça a conversão das unidades de massa. Então, pessoal, começamos lá para a letra A. Eu coloquei aqui no quadro a tabelinha, só que agora a prioridade é ser tudo com grama, né? Quilograma é o mais usual, grama e o miligrama. Então, vamos lá. 7 gramas eu quero em miligrama. Então, eu tenho 7 gramas, é como se a vírgula estivesse aqui, e eu quero a vírgula aqui em miligramas. Coloco 0. Ou ainda posso fazer o procedimento das multiplicações, que foi multiplicado por 1000, né? Então, letra A, 7.000 miligramas. Letra B, 24 gramas. Então, o número acabou em gramas aqui, 24 gramas. E ele quer em miligrama. Novamente, completo com 0, movendo a vírgula. Vou encontrar 24.000 miligramas. Letra C, 500 gramas em quilograma. Então, eu tenho 500 gramas. Lembra que é um número por tabelinha, né? Então, 500 gramas. Só que eu quero, deixa eu colocar na linha de baixo, pessoal, ficou um pouquinho. E eu quero em quilograma, é como se a vírgula viesse aqui. Então, eu deleto essa vírgula, coloco um 0 aqui. Então, eu vou ter 0,5 quilograma. Eu posso ignorar o restante dos zeros. Letra D, nós temos 450 gramas, então é 450 gramas. E eu quero em quilograma, novamente. Deleto a vírgula, completo com 0. Vou encontrar 0,45 quilograma. Letra E. Na letra E, nós temos 3 quilogramas, tá aqui, ó. E queremos em grama. Então, é como se a vírgula estivesse aqui, deletei ela, né? E completo com 0. Vou ter 3.000 gramas. Letra F, 1.500 gramas. Então, eu tenho 1.500 gramas, tá? Um número por casinha, porque a vírgula é como se estivesse aqui. E agora, eu vou querer em quilogramas. Eu vou deletar essa vírgula e vou colocar a vírgula aqui no quilogramas. Então, eu vou ter quanto? 1,5 quilogramas. Letra G. 3,400 quilogramas. Então, pessoal, aqui é diferente, ó. A vírgula tá aqui, 3,400 quilogramas. Escrevi o número como ele é, não é mesmo? E agora eu quero em gramas. Então, eu deleto essa vírgula e coloco a vírgula aqui. 3.400 gramas. E letra H, que é a última, 6,2 gramas. Então, a vírgula tem que estar aqui, 6,2 gramas, né? A vírgula tem que estar na grama. E eu quero transformar em miligrama, a vírgula virá aqui. Então, vou completar com 0. Eu vou ter quanto, então? 6.200 miligramas. Bom, pessoal, relembrando, se tiver confuso, significa que alguma coisa aí nos exercícios anteriores ou nos vídeos anteriores ficou um pouco não compreendido. Então, eu peço para vocês refazerem isso daqui com calma aí no caderno de vocês, sem acompanhar a prof. Tentar fazer aí, raciocinando sozinho, sem a voz da prof. E depois você volta para cá que com certeza você vai conseguir, tá bom? Agora, lá na página 478, nós temos a conversão de unidades para capacidade no número 2, que é isso que nós vamos fazer agora. Então, pessoal, eu só quero relembrar vocês que vocês podem usar tanto a técnica dos múltiplos e submúltiplos, multiplicando e dividindo, quanto da tabelinha. Sempre eu encontro alunos que preferem a multiplicação e a divisão, ou ainda tem alunos que preferem utilizar a tabelinha. Eu sempre coloco a tabelinha, por quê? Porque a tabelinha facilita vocês imaginarem, né? As divisões e as multiplicações. Vocês conseguem fazer aqui as setinhas, tá bom? Então, vamos lá. Número 2, letra A. Eu tenho 1.200 ml e eu quero em litro, tá? Então, eu tenho 1.200 ml. É como se a vírgula estivesse ali no ml. E eu quero em litro. É como se a vírgula movesse aqui, tá bom? Então, eu vou ter 1,2 litros. Ou ainda, você poderia pegar e dividir, não é mesmo? Ó, lembrando a técnica lá. Divido aqui
por 10, divido por 10, divido por 10. Ou seja, divido por 1000, pego aquele número lá inicialmente, dividindo por 1000, que eu encontro este. Letra B, 50 ml. Então, eu tenho 50 ml e eu quero em litros. Então, a vírgula vem aqui e completo com 0. Quanto que eu vou ter, então? 0,050, tá bom? Ou ainda posso deletar esse 0, que ele é não significativo. Letra C. Eu tenho 500 ml agora. E eu quero em litro, é como se a vírgula movesse para cá. Deleto aquela lá, ficou 0,5 litro. Letra D. 8 litros eu quero em ml. Eu tenho 8 litros, é como se a vírgula estivesse aqui, eu quero em ml. Completo com zeros, deletando a vírgula. Vou encontrar 8.000 ml. Letra E. Eu tenho 800 ml e eu quero em litro. Então, eu tenho 800 ml e eu quero aqui em litro. Coloco a vírgula, deleto a outra. Vou encontrar 0,8 litros. Letra F. Eu tenho 90,6 ml. Então, a vírgula tem que estar aqui, não é? Eu tenho 90,6 ml. E eu quero em litro. E eu quero em litro. Então, a vírgula vai vir aqui, eu deleto essa vírgula, completando com 0. Quanto que eu vou encontrar, então? 0,0906 litros. Agora, eu tenho 0,35 litros. Então, a vírgula vai estar aqui, 0,35 litros. E eu quero em ml. Então, vou colocar a vírgula aqui, deletar essa, colocando 0. Vou encontrar quanto? 350 ml. E, por fim, eu tenho 0,5 litro. 0,5 litros, né? Por isso que a vírgula tá ali. E eu vou parar lá em ml. Como que eu vou fazer, então? Completar com 0, deletar essa. Vou encontrar 500 ml. Bom, pessoal, deu para entender aí que a vírgula ela é o principal, né? Sempre é a vírgula que vai nos localizar na tabelinha, não é mesmo? Nós temos lá agora, na página 478, medidas de superfície, não é mesmo? Eu já comentei com vocês no vídeo anterior a respeito, né, da superfície que nós trabalhamos com as mesmas nomenclaturas lá do comprimento, porém, só que agora é tudo ao quadrado, tá bom? Então, ali, contextos envolvendo as superfícies, nós temos ali alguns textos, né? Virando para a página 479, nós temos também textos. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora, fazerem a leitura desses textos, para voltarmos aqui nos exercícios da página 479. Então, temos lá na letra A. Em qual dessas frases a palavra área refere-se à medida de superfície? Vocês vão ver que nós temos alguns itens que vai nos remeter, né, à superfície mesmo. Quando nós falamos de área, nós falamos da superfície. Lá na primeira linha eu coloquei onde falou da área que foi desapropriada, né? 55.000 metros quadrados, tá? Eu resumi aqui para vocês, coloquei os 3 pontinhos para não ficar muito extenso. A outra foi que falou da área livre de no mínimo 1,20 metros de largura. O outro item que falou foi a área do Brasil, com esse número enorme, né, pessoal? Que está representando os quilômetros quadrados, tá? Então, essas 3 linhas aí eu coloquei para vocês o que remete à medida de superfície. Letra B. Quais as unidades de medidas de área foram utilizadas na frase listadas no item anterior? Foi metro quadrado e quilômetro quadrado. Considera o retângulo. Então, ali, pessoal, nós temos o retângulo A, B, C, D, certo? E ele é tipo uma malha quadriculada, né? Letra A. Qual é a unidade de seu contorno? Considerando o lado do quadradinho, unidade de comprimento. Pessoal, vocês lembram que a prof
trouxe aqui uma garrafa para vocês e colocou a caneta como unidade de medida, a caneta era a unidade de medida. Nesse caso, tá falando lá que a unidade de medida, a unidade de comprimento ali, nós vamos utilizar cada quadradinho, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos utilizar cada quadradinho como unidade de medida, tá? A unidade do comprimento. Por isso que ele utiliza o C, tá bom? Então, vocês contando lá o contorno, vocês vão encontrar 18 unidades de contorno. Desculpa, unidades de comprimento. 18 unidades de comprimento. Na letra B, tá falando qual é sua área considerando o quadrado unitário, unidade de medida. Então, pessoal, vocês vão contar lá quantos quadradinhos tem ao todo, porque a área daquele quadrado é a área completa dele, tá bom? É a superfície do quadrado, que foi exatamente 20 unidades de comprimento. Letra C. Qual é a sua área considerando 2 quadradinhos como unidade de área? Então, nesse caso, foi considerado um quadradinho, daí eu encontrei 20. Já na letra C, precisa ser considerado 2 quadradinhos como unidade de comprimento, tá? Se fosse considerado um quadradinho, vocês iam encontrar lá 20. Mas se for considerado esse símbolo como unidade, nós vamos encontrar 10 unidades de comprimento. Bom, pessoal, então para esse vídeo era isso. Eu espero que tenham compreendido e até o próximo.